Graça e paz, boa noite. Vencendo a perplexidade. Nós vamos à leitura de um texto aqui da carta aos Hebreus. O capítulo 1 diz o seguinte: Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Graças a Deus pela sua palavra e que o Espírito Santo nos abençoe nesse breve momento de meditação, durante esta breve meditação na palavra de Deus, a carta aos Hebreus. Quem é o autor dessa carta? Ninguém sabe ao certo. Durante muito tempo, a igreja atribuiu esta carta ao apóstolo Paulo. Alguns mal-humorados eruditos falam que o estilo é diferente de outras cartas do apóstolo Paulo, então Paulo não poderia ter escrito aos Hebreus. Ora, Paulo era um homem erudito, um homem culto, um homem de excelência, e é certo que ele dominava mais de um estilo de redação, de escrita, tal qual os elementos de retórica. O apóstolo Paulo também era capaz de escrever num estilo diferente, considerando o público específico, bastante específico dessa carta. Mas nós não sabemos se foi o apóstolo Paulo. E através da história da igreja, muitos se atreveram a procurar um autor para ela. Até hoje ninguém conseguiu. Não há uma grande preocupação do autor em apresentar-se aos hebreus ou aos cristãos judeus, porque ele certamente era bem conhecido daquele público. Até o fechamento aqui, ele cita Timóteo, que havia sido preso, e ele está aguardando a libertação de Timóteo para que com ele pudessem ser devolvidos à igreja o mais rapidamente possível. Não só o apóstolo Paulo usaria esses elementos de fé, de esperança no tocante à libertação de um companheiro e o estar em comunhão com a totalidade da igreja, todos os que com ele estavam. Então nós não sabemos quem é o autor desta carta, mas é um judeu cristão, um homem culto, um homem versado na história, na religião, nas tradições judaicas, e alguém que declarava a fé em Cristo Jesus de uma maneira muito profunda, e alguém capaz de transmitir em palavras e também através de um registro literário o que ele considera um breve resumo. Várias outras cartas são fantásticas, são obras-primas, obras teológicas, mas essa é uma das mais belas, é uma das mais bem compostas, é uma das mais bem elaboradas. Naqueles dias, dizem os entendidos aqui, a igreja, ou essa ala da igreja, também estava passando por problemas. Nós, normalmente, quando falamos da igreja cristã, no seu início, nós estamos muito preocupados com a maneira com que os gentios estavam sendo tratados nesse processo de aceitação na igreja, que no princípio ainda era formada por uma maioria judaica. Então nós somos muito preocupados com o que nós entendemos ser a nossa história, com o que nós entendemos ser a nossa tradição. Não importa qual ramo do cristianismo você pertença ou tenha pertencido, todos, quando fazemos essa leitura, nos apegamos muito aos textos do apóstolo, em toda a briga dos apóstolos, briga sim, no bom sentido, em todo o empenho que eles tiveram em fazer valer que a fé era suficiente para a salvação e que os não-judeus,
ou seja, os cristãos gentios, estavam desobrigados de se submeterem a todo o regramento do judaísmo. E os judeus tinham toda a liberdade para permanecer nas suas tradições, na sua cultura, ou, caso quisesse também, né, não haveria um impedimento, porque havia liberdade para transitar entre os judeus e os não-judeus. Ao contrário do que alguns pensam, a igreja cristã, ou as igrejas cristãs, e o judaísmo tiveram muitos problemas, mas durante muito tempo tiveram também um convívio pacífico, a ponto de alguns historiadores narrarem, registrarem que é, não eram em raras oportunidades, às vezes uma comunidade cristã convidava um rabino para uma bênção por falta de um oficiante ou uma coisa assim. Tá? Então houve um diálogo por algum tempo. Depois foi rompido. Tá? Mas essa carta, ela pode ser lida e entendida por todos, mas ela tem o objetivo de alcançar os cristãos judeus, aos hebreus. A carta é aos hebreus, aqueles entre os hebreus que creram em Cristo Jesus e estavam passando também por uma crise de identidade. Por uma crise de identidade, sim. Por que não? Por que não? Eles tinham as tradições, a lei, os profetas. Eles entenderam, eles compreenderam que Jesus era o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o que era aguardado e esperado. Estavam vendo o progresso do Evangelho, alcançando o mundo gentil, principalmente ali o Império Romano, o grande Império Romano daqueles dias, mas estavam vendo também um processo de degradação das instituições judaicas naqueles dias. Tá? Estavam vendo também as dificuldades que o povo judeu estava enfrentando, estava passando. Né? A, a tendência, a vontade de se livrar dos romanos, né? As conversas de rebelião, de guerra, a movimentação das tropas romanas. Essa carta foi escrita antes de Jerusalém ser destruída, o templo ser destruído, por volta do ano 70. Né? Não temos uma data precisa, mas foi um pouco antes da conquista do templo, da destruição do templo de Jerusalém, da queda de Jerusalém, numa rebelião dos judeus contra o Império Romano. Então, a mentalidade dos judeus cristãos naquela época estava passando por um processo de refinamento, e as dúvidas também afloravam, como dúvidas ocorreram na mente dos cristãos, inquietações também atingiram os hebreus, aqueles que creem. E as inquietações, as preocupações, o desespero, a aflição, pode conduzir a uma estagnação espiritual. Por isso que nós colocamos esse tema aqui no vencendo a perplexidade, né? Vencendo o susto, o impacto, vencendo o medo, vencendo o que parece nos dominar, vencendo o que está prestes ou prometendo nos derrotar. O apóstolo, guiado pelo Espírito Santo, não sabemos quem foi, mas somos gratos a Deus pela vida dele, ele apresenta aqui o caminho para vencer a perplexidade. Nós falamos dos judeus, mas podemos falar dos cristãos, porque vivemos e convivemos com diversas tradições cristãs, não são tão distintas, tá? Se você apertar, espremer, você vai acabar descobrindo que a mudança não é tão grande da tradição católica ou tradição ortodoxa ou a protestante, a reformada, a evangélica, a pentecostal. É diferente, mas o material humano é o mesmo. Quer queiramos ou não, muito embora todos amem a ideia de avivamento, despertamento,
de movimento espiritual, quer queiramos ou não, as instituições vão surgindo, vão se consolidando, e nesse processo, alguns têm dificuldade em reconhecer aquela primeira fé, aquele primeiro amor, aquele momento em que tudo absolutamente fez sentido. Em Cristo Jesus, tudo faz sentido. E quando nós nos propomos a viver em função disso, né? Porque doutrina sem vida não faz nenhum sentido, só cabe no livro ou no dicionário. O objetivo da doutrina, o objetivo da fé, o objetivo da espiritualidade é auxiliar na nossa caminhada cristã. E esse autor aqui, ele apresenta um caminho, ele apresenta uma proposta. E o caminho é Jesus Cristo. E ele começa aqui fazendo uso de que alguns podem falar da teologia da revelação. Porque tudo é teologia. Teologia vende. Se eu soubesse que vendia, teríamos nos dedicado muito mais a essas coisas. Mas teologia vende. Por isso que as editoras, tudo é teologia. Não é necessariamente uma teologia, mas eles batizam de teologia, lá está batizado teologia não sei o quê, e vende aí, vamos ver o que dá. Amém. Não estamos questionando aí a índole ou o caráter dos nossos editores. Há uma certa liberdade para a apresentação do material, tá? Eu sou um pouco criterioso. Ao longo dos anos, várias vezes eu nunca o fiz, mas cheguei a pensar, né? Peguei o telefone para passar uma mensagem, para mandar para alguém, falar, rapaz, como é que você faz isso? Você me vende uma teologia que é uma biografia, que é uma historiografia, né? Como é, como é que você faz um negócio desse? Você me vendeu uma coisa e me entregou outra. Mas, invariavelmente, eu me acalmo, tranquilizo, analiso de novo o material, faço uma segunda leitura, né? Uma releitura, uma nova leitura, e acabo encontrando alguma ferramenta, material útil para mim, para a minha vida, e também que eu posso, nesse momento agora dessa proposta, formular e apresentar. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas. O escritor está falando de Jesus Cristo, está falando da revelação de Deus, ou do Deus que se revela. Deus que se revela é o título de um livro, de um material. Se não me engano, é Francis Schaeffer, uma coisa assim o nome dele, é um teólogo europeu. Muito bom, muito bom, muito bom. Li alguma coisa, é muito bom, mas nós temos a impressão de que falta algo. Esse algo que falta nos livros, ele viveu, estabeleceu uma comunidade, estabeleceu lá, não era bem um seminário teológico, tá? Criou um ambiente em que ele recebia pessoas, né? E ali ensinava, conversava e preparava as pessoas para a vida. O Deus que se revela é o título de um livro, é uma reflexão da vida dele, do trabalho dele, que está disponível aí para quem quiser. Tá? É um material muito simples. O escritor aqui, antes do Schaeffer, ele está falando aqui do Deus que se revela. Tudo tem origem em Deus. Todas as coisas têm sua origem em Deus, no Criador. Deus, Pai, Criador de todas as coisas, de todos os seres. Toda verdade tem origem em Deus. Dada a dificuldade dos homens em alcançarem ou em se submeterem a essa verdade, Deus, no seu infinito amor, no seu compromisso irrevogável com a sua criação, Deus se permite conhecer por aqueles que não são capazes de alcançar a Deus na sua infinita glória, no seu majestoso poder, na sua eternidade. Algumas obras, alguns materiais, muita coisa do que existe hoje, a temática espiritualidade de propósito, muita gente propôs e alguns ainda propõem uma escada, né? Uma escada, tal qual a visão dos anjos lá que teve Jacó. Alguém imagina um material de espiritualidade, estruturas pedagógicas, né?
para treinar, para exercitar a mente humana, o espírito humano, para que a pessoa gradativamente cresça e suba até os céus. Tá? Isso foi tentado no passado. Foi um fracasso retumbante. A mais conhecida tentativa de chegar até os céus, de chegar até a Deus, de impor a Deus a nossa humanidade, o nosso querer, o nosso louvor, o nosso amor, por força própria, por vontade própria humana, é a chamada Torre de Babel. Reuniram-se os homens e construíram uma grande torre com o objetivo de atingir os céus. Foi um tremendo do fracasso. E toda vez que a pessoa tenta, por si mesmo, com a sua própria força, pelos seus próprios méritos, alcançar o céu, invariavelmente a pessoa acaba fracassando. Quando também tentamos compreender ou forçar a compreensão de determinados textos, cuja a verdade se revela através da história, também corremos risco de cometer grandes erros. O caminho para vencer este estado de perplexidade, de paralisia, de medo, de ansiedade, de depressão, é reconhecendo que o que sabemos de Deus, o que conhecemos de Deus, quer seja através das Escrituras, através da natureza, da criação, através dos profetas, é decorrente da bondade do próprio Deus que se revelou aos homens. Então, Deus falou ao homem, Deus falou à humanidade. Essa é a base, esse é o fundamento, esse é o primeiro passo. Reconhecer que não depende de quem quer nem de quem corre, e sim de Deus usar a sua misericórdia. Como diz o outro profeta, não é por força, não é por violência, não é por imposição ética ou imposição moral que se chegará ao coração de Deus. É pelo Espírito Santo, é através da obra regeneradora, restauradora do Espírito Santo, que configura o quê? Um dom, um ato gracioso de Deus em favor da humanidade, tá? Então, colocado isso, ele está falando de Jesus Cristo num contexto que vai além da história, que preenche a história, por assim dizer. Não começa necessariamente Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Para ser reconhecido como filho, ele tem que ter uma origem em Deus. Não é necessariamente a partir do nascimento. No nascimento, ele se fez homem. Mas o texto aqui fala da pré-existência do Filho. Nesses últimos dias nos falou mediante seu Filho, uma referência a Jesus Cristo. Antiguidade aqui é anterior ao nascimento de Cristo Jesus. Antiguidade aqui, nesse primeiro versículo, compreende desde a criação, desde o primeiro casal, a quem Deus prometeu que o descendente destruiria as obras da serpente, de Satanás. Desde essa promessa, até o nascimento, Deus havia falado. A humanidade não havia ficado sem uma sinalização de Deus. Deus nunca deixou de se apresentar para a sua criação. Tá? Esse é o ponto. Então, esse é um primeiro período. Nestes últimos tempos, o que o escritor chama de últimos tempos envolve a manifestação de Jesus Cristo, que implica o nascimento, a vida, a proclamação, a morte, a ressurreição e a exaltação. Nesses últimos tempos, aí tem início o tempo dos gentios, ou os últimos tempos, ou os tempos do fim. Nestes últimos tempos, Deus falou por intermédio do
Filho, a quem constituiu seu herdeiro. E declarando sobre o Filho, o escritor coloca o Cristo, Jesus, o Cristo, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, como presente com Deus desde a eternidade, atuando diretamente na criação. Olha o texto. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele é o esplendor da glória. Parte dessa glória havia sido revelada aos apóstolos, Pedro e aos irmãos Tiago e João, quando Jesus levou aqueles três para orarem com ele no Monte Hermon. No Monte Hermon, se eu não me engano. E ali Jesus foi transfigurado diante deles, uma nuvem os envolveu. Essa nuvem é a glória, é a Shekinah. Por isso que fala aqui que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele é a expressão, ele comunica. Tudo que nós possamos querer e pensar a respeito de Deus, Jesus Cristo manifestou através da sua vida durante o seu ministério. O seu cuidado com as crianças, o seu cuidado com as mulheres, o seu cuidado com os doentes, o seu cuidado com toda a sorte de pessoas, o seu cuidado com os estrangeiros, a manifestação do poder e do amor de Deus para com todas as pessoas que humildemente procuraram Jesus Cristo e receberam consolação. Foram curados, foram libertados, foram tratados, foram purificados do pecado e do mal que há no mundo. Nisso, Jesus Cristo manifesta a toda a humanidade o propósito de Deus, o amor de Deus, que é o maior de todos os mandamentos. Nós devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Por quê? Porque Deus é amor, a Bíblia declara. Sendo assim, ele nos capacita a expressarmos nas nossas vidas, através das nossas vidas. É claro que de maneira tímida, na maioria das vezes, mas ele capacita todo cristão a expressar esse amor em relação a Deus, em relação ao próximo. Se não é de uma maneira plena e constante, sabemos que a responsabilidade é toda nossa, não de Deus, não do Senhor Jesus e também não do Espírito Santo. Mas nós não somos só um reflexo da glória de Deus. Nós somos frutos desse amor de Deus. Então, o que ocorre na vida do cristão tem o propósito não só de refletir o amor de Deus, mas de moldar o caráter, de moldar o ser daquele que crê à semelhança do Filho. Por isso, Hebreus fala assim: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Gênesis. De Gênesis a Apocalipse. Você pode pegar esses versículos daqui e você verá que é um resumo de toda a revelação de Deus através da história da humanidade. E ele coloca Jesus, o Cristo, no ato da criação. Aqui, ó, tudo que há, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Isso é uma referência à criação. E disse Deus, haja luz. Tá? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus. A palavra é uma referência aqui. Os cristãos, nós reconhecemos o Cristo, o Filho eterno de Deus, participando da criação do universo, Pai e Filho atuando juntos. Outros textos acrescentarão a presença do Espírito Santo, a Trindade. Na mente desses cristãos hebreus aqui não havia nenhuma dificuldade, não havia nenhum problema, tá? Não havia nenhum problema para eles compreenderem
compreender as coisas dessa maneira. Não havia ainda, dizer que não havia doutrina é assim, é uma má vontade muito grande do estudioso. Não havia uma compreensão suficiente para uma expressão, para uma declaração da doutrina em si. Não havia uma formulação doutrinária. Não havia uma formulação doutrinária conforme os filósofos cristãos, algum tempo, alguns séculos depois, formularam a chamada doutrina da Trindade ou da Triunidade. Tá? A doutrina foi formulada um bom tempo depois, porque conseguiram a fórmula correta corrigindo os erros. Alguém falava, era acusado de heresia, o pessoal se reunia, passava tempo discutindo, discutindo, e não, esse errou aqui, então evitava aquele erro até que se construiu a formulação doutrinária. Agora, a revelação, o fundamento já está presente desde o início, desde Gênesis. Desde Gênesis. É a grande dificuldade. Eu não escondo. Quando eu vou falar de Trindade, eu pego o manual, pego a doutrina, pego as declarações históricas e fico ali. Tá? Porque leva muito tempo para você conseguir se expressar de maneira correta, adequada, sem cometer equívocos. É difícil mesmo. A expressão da doutrina tem-se a impressão de que não foi feita para a declaração. É algo que é vivo no coração, na mente e no espírito. Eu não compreendo, mas eu aceito. Eu sei que muito embora não tenha condições de expressar adequadamente. O meu vocabulário, as minhas palavras não alcançam, não tenho palavras adequadas para expressar corretamente o que Deus fez, o que Deus realiza. Por isso, estes homens, inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, foram capazes de apresentarem ou de registrarem essas formulações doutrinárias, teológicas aqui. Tá? Teologia, doutrina, é sinônimo de vida no cristianismo. É sinônimo de vida, não é sinônimo de questionário. O que é, o que não é, o que é, o que não é, o está certo ou está errado. É na vida que se vence as dificuldades, os obstáculos. É permitindo que a fé nos leve adiante a mais um dia, a mais um passo, a permanecer na jornada, na caminhada, que nós vencemos os obstáculos e as dificuldades que a vida apresenta para todos igualmente. Uma compreensão adequada da doutrina, da verdade, da palavra de Deus, ajuda a pessoa a viver. Os cristãos hebreus estavam um tanto quanto perplexos, estavam um tanto quanto assustados com todo o mal que se avizinhava, com tudo o que estava sendo a eles revelado no que diz respeito à preparação para a destruição da cidade, a perda do templo, os cristãos sendo orientados pelo Espírito Santo. O próprio Jesus já havia orientado, né? Quando virem os sinais, fujam. E, de fato, eles fugiram. Eles se afastaram de Jerusalém. Por isso, os judeus desenvolveram uma certa aversão em relação aos cristãos ou aos judeus cristãos. E essa parte, ou boa parte dessa igreja aqui, dessa igreja judaica, dessa igreja de Jerusalém, quem sobreviveu, os remanescentes ficaram durante muito tempo como que ilhados, aprisionados, o tempo todo muito preocupados em preservar a sua identidade judaica, e acabaram se isolando e sendo isolados. Mas a carta aos cristãos hebreus está aqui. Eu digo não só aos cristãos hebreus, né? Aos hebreus como um todo, aos judeus como um todo. E diz aqui: depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou
quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Desculpa aqui que tem hora que eu pareço que eu estou vesgo, é que o multifocal eu acerto uma distância e a outra fica meio complicado, tá? Dá um pouquinho de trabalho para manobrar aqui a lente, a tela e a leitura do texto. Você verá na Bíblia algumas apresentações de hierarquias angelicais. O apóstolo Paulo fala alguma coisa, Pedro fala alguma coisa, e através das Escrituras você tem algumas formulações. Havia uma inquietação muito grande no que diz respeito a anjos, né, a atividade angelical, de um modo geral. O escritor aqui fala para deixarmos isso de lado. O que importa é que nós temos no céu, junto ao trono da majestade, junto ao trono de Deus, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E através dele nós temos livre acesso à presença do Pai. Nós temos liberdade para nos apresentarmos diante do Pai. Nós não precisamos ficar limitados a escadas, a representantes, né? Porque nós temos um sumo sacerdote lá nas alturas, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não há representação, não há simbologia religiosa neste mundo que nós não encontremos imperfeição no céu, na pessoa de Jesus Cristo. Por mais que você ame a sua estrutura religiosa, por mais que você tenha prazer ou liberdade na liturgia que foi construída ao longo dos anos, o fato é que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos céus, à destra do Pai. E ele é o mediador entre Deus e a humanidade, entre a humanidade e Deus. Ele é o caminho. Na perplexidade, no desespero, algumas pessoas têm buscado algumas fórmulas, como se houvesse algo mais. O que é mais importante, o que eu posso acrescentar à fé? O que eu posso acrescentar ao conhecimento da Escritura? O que eu posso acrescentar à presença viva do Espírito Santo? A vida. A vida, o algo mais, é a disposição em viver. O algo mais que as pessoas estão procurando em fórmulas religiosas, em livros supostamente de mistérios, de ocultismo, em práticas que mais parecem magia do que fé cristã, você encontrará na vida. Na vida. É na vida, é no viver diário, é no aceitar a vida, é no aceitar a realidade, por mais difícil que ela seja, permitindo que o Espírito Santo te conduza nessa jornada. É assim que o escritor aos Hebreus inicia a sua apresentação da vida em Cristo Jesus, também como meio, método de se vencer a perplexidade. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz.